Técnica de argumentação. Essa técnica foi desenvolvida por mim e ela obedece o que é exigido para a OAB. Não é o que é exigido para um curso de mestrado, para um curso de graduação, tá? Então, qual é a técnica de argumentação jurídica? Qual é a primeira coisa que você vai fazer, independente da peça ou das questões? A primeira coisa que você vai fazer é identificar o foco. Quer dizer, sobre o que eu tenho que falar? Sobre o que eu tenho que responder? Depois que eu identificar esse foco, que ele pode ser direto, se a pergunta é direta, ou ele pode ser indireto, se a pergunta é indireta. Depois que eu identifiquei o foco, a segunda coisa que eu vou fazer é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais simples. Exemplo. Eu preciso falar sobre insalubridade. É sobre isso que eu tenho que falar. Aí eu vou pesquisar nos índices o foco. Experimente primeiro pesquisar, experimente fazer assim, ó, índice remissivo da CLT LTR. Você pode também depois, não deu certo, eu não consegui. Eu vejo o índice de súmulas. Da CLT LTR. Depois eu posso ver o índice de OJs. Da CLT LTR. Pode ser ainda que eu precise ver o índice do VAD-MECO. Índice da própria CLT, LTR, da lei, tá? O que tem na frente da CLT. Pode ser que eu tenha que ver o índice do VAD-MECO. Tá. Quando você faz uma pesquisa num índice, você vai encontrar vários artigos, várias súmulas, vários OJs. Então, você vai ter que selecionar as fontes. Ou seja, os artigos,
súmulas e OJs. Quando você selecionar, você vai ter que fazer uma organização. Para você selecionar, você vai, por exemplo, salubridade, está escrito lá, artigo 192. Aí você vai ver o artigo 192. Veja, você faz o seguinte movimento aqui, ó. Índice na LTR e leitura da fonte no vadimeco. Por que no vadimeco? Porque o artigo no vadimeco já refere. Embaixo dele, a súmula, a OJ, então ele já te ajuda, tá? Depois que você fizer isso, fizer essa seleção, você vai fazer uma organização das fontes. Quando você organiza as fontes, é a mesma coisa que organizar a redação. Você organiza a redação. Ou seja, você diz, primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, depois eu vou falar disso. Todos esses isso que você precisa falar é com base num artigo, numa súmula, numa OJ. Por último, depois que você tem essa lista aqui, ó, aí sim você vai fazer a redação. Presta atenção. Fazer a redação não é com as suas palavras. Tem que ser com os termos das próprias fontes, como se fosse um plágio, tá? Então, com os termos das fontes.